Livro do profeta Jonas, capítulo de número 2. Jonas, capítulo de número 2. Aleluia. Essa Bíblia que eu estou aqui, ela tem uma linguagem um pouquinho diferente, tá, irmãos? Mas dá para entender. Jonas capítulo 2, pode ser? É mesmo? Diz a Bíblia, 2 e 2, tá? Capítulo 2, verso 2. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno eu gritei, e tu ouviste a minha voz. Amém? Todo mundo conhece a história de Jonas, não é? Aquele que foi lançado no mar e veio a baleia e engoliu, e levou ele até a beira da praia e jogou ele de volta, e aí ele obedeceu ao Senhor e tal e tal. Amém? Todo mundo sabe, desde as crianças, até criança que não é crente sabe. Mas eu queria falar com a igreja sobre a atitude de Jonas quando ele diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Para quê? Certa feita, irmãos, alguém questionou a Jesus e disse a Ele: Senhor, nos dê uma prova. Se o Senhor nos der uma prova de quem o Senhor é, de como que o Senhor é, nós vamos acreditar. Nos dê um sinal. E aí Jesus diz para esse alguém: eu não vos darei prova nenhuma, eu não vos darei sinal nenhum, a não ser sinal, a profecia, o sinal da vida de Jonas, que por 3 dias ele ficou no inferno. Você fala, no inferno? Sim, foi assim que ele gritou. Foi assim que ele se viu. Ele se viu desse jeito. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno eu gritei. Ele não fala do ventre do peixe, não. Ele diz do inferno. Por quê? Porque era assim que ele estava se sentindo. Era isso que ele estava vendo, o sofrimento, a angústia, a agonia, a situação em que ele estava vivendo era essa. E Jesus faz menção do profeta Jonas. Ele fala dele. Ele lembra dele quando as pessoas estavam querendo sinal. Só que Jesus está falando sobre os 3 dias que ele também passaria, mas com outra função: resgatar aqueles que estavam ali. Amém? E eu fiquei pensando sobre essa angústia que ambos sentiram. A angústia que Jonas declara, Jesus também declara. Mas a angústia que Jesus sofre é no Getsemane. Ele já está angustiado já quando ele parte o pão
e dá o pão para os discípulos e dá o vinho para os discípulos, ele já está angustiado. Ele já diz, olha, já é chegada a minha hora, já está chegando. Eu quero que vocês lembrem desse momento que nós estamos vivendo aqui junto, porque esse é o momento que vocês precisam entender. Guardem esse nosso último encontro aqui. E aí depois ele sai para fora e ele vai orar. Jesus vai tentar colocar para fora aquela angústia, declarando a Deus a sua angústia. Mas ele está tão mal, que ele pede socorro também para os discípulos. Orem comigo, me ajudem, orem comigo, vamos para lá orar. Eu preciso, olha, minha alma está abatida, eu estou mal, me ajudem em oração. Intercedam por mim. Mas o momento era muito sério. E Jesus fica só. Mas ele permanece em oração. Ele fica só, mas ele não desiste. Ele permanece em oração. E ele ora. Ele está no estresse tremendo, mas ele ora, chora, clama, pede a Deus que possa livrá-lo, que livre ele daquele cálice, para que ele não tenha que beber, que ele não precisa passar por aquele sofrimento. Ele quer cumprir, mas ele não, é tão terrível que ele não quer passar. Mas daí ele cumpre aquilo que o apóstolo Paulo diz: aquilo que eu não quero, isso eu faço. Não é? E ele cumpre. Porque o Evangelho, ele é assim. O Evangelho não será Evangelho se for só do jeito que a gente quer fazer isso. O Evangelho, muitas vezes, nós vamos ter que beber cálice que nós não queremos beber. Mas temos que participar. Temos que beber, temos que enfrentar, temos que passar. E Jesus orou. E ele passou. E quando ele morreu, ele também ressuscitou. E a Bíblia diz que ele foi lá às partes mais baixas da terra para resgatar vidas ali que não tinham direito de salvação e passaram até a partir do momento em que ele se entrega à morte. Amém? Segredo, irmãos. Jesus, quando usa, aí você fala, o senhor está falando de Jesus e esqueceu do Jonas? Não esqueci do Jonas. Jesus lembrou do Jonas porque ele foi ao inferno. E o Jonas também teve a mesma experiência, pelo menos a mesma sensação. Mas a diferença é que quando Jonas está lá, naquele lugar como se fosse o inferno, ele começa a clamar. Por quê? Porque ele está angustiado. Porque ele está sofrendo. Porque ele perdeu a esperança. Porque ele reconheceu o erro que ele cometeu. Ele está com remorso. Ele achava que a vida dele era ruim. Ele achava que tudo estava ruim antes. Mas quando ele se vê ali, como ele declara, gritei do inferno, do ventre do inferno eu gritei. E o Senhor me ouviu. Escute, irmãos, o que eu quero falar para uma igreja é isso. Que horas você quer começar a orar? Antes do inferno ou depois? Essa foi a palavra do Senhor.
as portas do inferno não prevalecerão contra mim dele. As portas do inferno prevaleceram quando Jesus teve que descer. As portas seguraram Jesus, ele não pôde entrar ali para salvar aqueles ali. Não. As portas do inferno não venceram. Jesus declara: morte, onde é que está a sua vitória? Porque até aquele dia a morte era campeã. Até o dia de Jesus a morte era campeã. Ela vencia todas. E olha que um pouquinho antes, Jesus deu uma brecha, deu uma palhinha já para a morte. Quando a filha de Jairo morre, ele vai lá e fala: ó morte, já fique sabendo, quem manda aqui sou eu. Ela morreu? Não, ela está só dormindo. Para Jesus, ele sabia que ela tinha morrido também. Mas ele diz, ela está só dormindo, porque para eles era estranho aquilo ali. Como é que poderia ela estar morta e depois ressuscitar? Isso para eles era novo. E Jesus diz, ela estava dormindo, quer ver? Pega nela. Aí a morte está ganhando já de 4 dias sobre a vida de Lázaro. 4 dias que ela está ganhando dele. Eu quero ver, aquela menina tinha acabado de morrer, o pai ainda não tinha nem chegado em casa, foi buscar Jesus, nem chegou, quer dizer, 1 horas. Ah não, aí é fácil ressuscitar. Então tá bom. Quando alguém chega para Jesus e diz, Senhor, eu não estou saindo do tema não, preste atenção, para você entender. Senhor, o Lázaro, teu amigo, morreu. Daqui 2 dias eu chego lá. Senhor, mas eu tenho que... Daqui 2 dias eu estou lá. Já estou indo. E quando ele chega e manda tirar a pedra, o que é que declaram para ele? Que ele já era morto que ele já estava morto há quantos dias? Há 4 dias. Ele já estava morto há 4 dias. Então a morte venceu essa também, né? Venceu nada. Quando ele chega, ele já vai abrindo aí, tira essa pedra, ô Lázaro, sai para fora aí. Tira aí as ataduras dele e dá comida para ele, deixa ele viver, vai. Vamos continuar, vem cá meu amigo, dá um abraço nele. Vamos para casa. Há 4 dias vocês fizeram um velório, hoje vocês vão fazer festa. Aleluia. Ele já estava avisando para a morte. Estou chegando, hein? Jesus já estava dizendo para morte, você já está vendo aí, para você não ter um susto muito grande. Aí você fala, não, então quer dizer que a vitória de Jesus sobre a morte já estava acontecendo ali. Não, porque depois a menina que ressuscitou, ela cresceu, sei lá quantos anos ela viveu, depois ela morreu. O Lázaro também viveu e depois morreu. A morte foi vencida na cruz, porque Jesus foi o único. Jesus Cristo foi o único. O único, igreja. Nasceu, cresceu, fez toda a obra, morreu, foi sepultado, ao 3º dia ressuscitou para todo sempre, para todo sempre, todo sempre. Quando ele ressuscitou para todo sempre,
ele foi ter com os discípulos em um corpo transformado, porque o corpo dele estava todo desfigurado. Jesus foi dilacerado, ele foi destruído o corpo dele. Amém? Quando ele encontra com os discípulos ressuscitado, e ele manda que um deles coloque o dedo nas suas marcas, não foi? Ele está restaurado, ele está transformado, um corpo novo, mas é um corpo ainda aqui. Senão não seria a ressurreição. Jesus foi para a eternidade. Lá é diferente. Lá ele não precisa desta matéria, mas enquanto ele aqui estava, ele permaneceu com essa matéria. Transformado, ressuscitado. Aleluia. Glória a Deus. E eu faço a pergunta de novo. Você quer orar antes ou depois? No meio da angústia eu clamei. No meio da minha angústia eu me senti, irmãos, ele não estava, o Jonas não estava no inferno. Ele estava no ventre do peixe, mas para ele era como se ele estivesse no inferno. E quando ele declara no meio da minha angústia, eu clamei. Jesus Cristo clamou lá no meio da angústia dele, mas ele não deixou chegar no inferno. Ele está dizendo o que para mim e para você? É melhor você orar antes. É melhor você buscar antes. Mas eu já estou angustiado. Jesus estava angustiado, mas ele orou, ele buscou, ele clamou. Deus ouviu? Ouviu. Como assim? Ele não teve que morrer, mas o plano não era esse? O plano de Cristo não era morrer pelo pecador? Ele só estava pedindo força para cumprir. O que ele estava pedindo ali era o quê? Senhor, meu Pai, eu não quero desamparar, eu não quero te desapontar, eu quero cumprir o meu chamado. Ele não estava pedindo, Senhor, me livra da morte, eu não quero morrer. Não é isso, igreja. Tem nada a ver. Ele está dizendo, olha, eu não queria beber, é muito duro. Seja feita a sua vontade, que assim seja, que assim seja. Me dê força para ir até o fim, para ele chegar lá no fim. O que ele está dizendo? Eu não quero errar agora, eu não errei até agora eu não quero errar, eu não posso errar. Você está entendendo? Eu não quero errar, até agora eu não errei, e eu quero ir, então me ajude. Porque quando ele chegou lá para enfrentar os demônios, na verdade ele não teve que enfrentar os demônios fugiram. Ele foi ali para pisar sobre a cabeça de Satanás. Ele foi ali para pisar e mostrar a sua autoridade. Até aqui quem manda sou eu, a chave é minha. Quando você ora antes, você pode até passar pelo problema, mas você passa triunfando. Você passa dizendo, Deus vai me dar vitória. Eu estou na prova, mas o Senhor é comigo, eu vou vencer. Eu vou ter que chegar lá, eu vou ter que ir até o fim. Eu não vou poder voltar, eu tenho que ir até o fim. Mas quando eu estiver indo, eu estou indo de encontro à minha vitória. Eu estou indo de encontro à minha vitória. Parece que é derrota, mas é vitória. Parecia que era derrota, mas era vitória. As portas do inferno não prevalecem para quem ora antes.
antes do desespero. Para que você se desespera para depois querer orar igual o Jonas? Se desespera. Deixa chegar na situação que está. Jonas sairia dali sozinho? Teria uma chance de ele sair ali? Ele só saiu por causa do clamor. Eu posso te dizer, Deus pode te livrar, se você quiser deixar a situação agravar mais. Mas Ele disse para você, saia antes. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. Eu não vou colocar meias palavras e quem sou eu de alterar aquilo que Deus está falando. Você quer orar antes ou você quer orar depois? Você quer orar antes ou depois do inferno? Porque depois do inferno não vai resolver muita coisa. Só teve uma chance de serem resgatados do inferno, através do Salvador. Acabou, essa chance não existe mais. Tanto é que a Bíblia diz que morreu, segue-se o juízo. Não tem mais o que fazer. Então, se eu pegar essa palavra literalmente, se Deus quiser falar com alguém aqui, literalmente, comece a orar agora, porque depois que você estiver no inferno não adianta. Pastor, eu vim aqui para falar, para ouvir o senhor falar de céu, mas o inferno existe, igual o céu existe. Eu não creio, ali no inferno não é para quem tem fé. Quem tem fé está no céu. Eu não acredito, isso é coisa de quem tem fé. Quem tem fé é céu. Eu não acredito que é assim. Pode acreditar ou não, o inferno é para quem não acredita mesmo. O segredo é orar antes, orar depois. Em nome do Senhor Jesus. Abra o seu olho. Se Deus está falando com você literalmente, em abrir o seu olho, você abre e toma uma decisão nessa noite. Porque Deus não brinca. Deus não fica brincando nem comigo, nem com ninguém. Deus não é Deus brincadeira. Ou nós somos convertidos, ou não somos. Ou nós queremos literalmente orar antes e ver o livramento do Senhor, ou querer orar depois, se arrebentar, se machucar, sofrer, para depois pedir o livramento no fim da vida. Amém, igreja? Isso eu estou falando de uma forma literária. Agora de uma forma figurativa. Não espere o problema se agravar para depois buscar a Deus. Está cheio de crente agindo assim. Não, eu estou tentando, corre, vai, tenta, faz, acontece, e só se desgasta e só se destrói. Quando você começa a orar primeiro, buscar ao Senhor primeiro, vou dizer mais ou menos assim: a esposa, a desesperada, o marido chega do trabalho e ela começa a falar. E aí o marido vem e diz: vamos orar. Aí ela fala 3 vezes mais. Você é muito sossegado, você é não sei o que, você é aquilo, você é aquilo. E ele está dizendo: vamos orar. Vamos orar. Escute, orar é o que Deus pediu. Ele pode até ir lá resolver depois, mas primeiro vamos orar. E vice-versa. O marido age do mesmo jeito com a esposa.
E a esposa diz, vamos orar. Ela não está se omitindo a fazer. Ela está dizendo, vamos orar. Às vezes você ora e não precisa nem de agir. Deus já fez. Às vezes você ora e o Senhor abre a tua mente e diz, agora age desta maneira. Às vezes você ora e o Senhor diz, está desesperador, mas fique no teu lugar, não tome nenhuma atitude, fique quietinho, porque alguma coisa vai acontecer ali na frente. Porque Ele está dizendo, ora antes. Orar antes. Orar antes. Falar com Deus antes. É certeza de que no final vai dar certo. Se Ele resolver, se Ele te der estratégia para resolver, e se Ele disser, não vai resolver, deixa do jeito que está. Amém? Seria bom se Jonas chegasse assim e dissesse, um dia, quando Deus falasse para Jonas, seria bom, quando Deus falasse para Jonas, Jonas, você vai fazer isso. Olha, um dia eu obedeci e fiz igual a Jesus. Jesus orou primeiro. E depois, quando veio a dificuldade, ele já estava pronto, ele já estava preparado. Ele suportou até o final porque ele orou primeiro. Quem dera se Jonas testemunhasse de Jesus. E não Jesus testemunhasse de Jonas. Quem dera. Que você possa testemunhar de Jesus. Porque o Jonas não teve tempo. Ele viveu antes de Jesus. Mas nós estamos vivendo depois. Nós temos os dois exemplos a seguir. Os dois exemplos. O exemplo de Jonas, para nós não seguirmos. E temos o exemplo de Jesus. Os dois já viveram antes de nós. Então nós temos mais do que chance de melhorar, de fazer a coisa certa. Nós temos mais do que chances para fazer a coisa certa. Amém? Amém. Aconteça o que acontecer, vai primeiro. Aconteça o que acontecer, ore primeiro. Antes de tomar qualquer decisão, ore primeiro. Se a sua decisão estiver baseada numa verdade de Deus, escute, igreja, se a tua decisão estiver baseada na vontade de Deus e na verdade de Deus, quando você orar, Deus vai tomar a frente. E você vai ver a solução. Agora, se você não orar, porque o diabo mentiu para você e você caiu na história dele, ele vai tentar impedir que você ore. Ele vai tentar atrapalhar a sua oração. Então ele aconselha, você vai fazer alguma coisa e decidiu não orar, pode ter certeza que o inimigo está dizendo aí para você não orar. Mas eu não estou com vontade de orar. Oração não tem vontade, é necessidade. Eu nunca vi criança dizer, eu tenho vontade de estudar. Pode ser quem for. Pode ser a menina, porque menino não é assim. Pode ser a menina mais estudiosa que existe. Ela chega lá, eu estou com tanta vontade de estudar. Não é assim. Pode ser um dia ou outro, mas todos os dias não. Aprender é necessidade. É uma necessidade hoje. O Senhor está colocando na nossa vida. Necessidade. Oração é necessidade. Oração é alimento. A gente não canta isso? Oração é alimento. Oração é necessidade. Amém? Vamos orar? Quem puder dobrar o joelho, dobra o seu joelho. Quem não puder, ora sentado, mas ore. Ore. As crianças que estão enfermas aí, que estão com problema na coluna,
que estão com problema nas pernas, que não pode orar, dobra o joelho aí que você vai ser curado agora, meu filho. Dobra o joelho aí. Isso, ó, a cura chegou. É assim. É para orar. É para orar. Você tem a liberdade de falar com Deus, então converse com Deus. Você tem a liberdade de conversar com o Senhor Jesus e colocar diante dele aquilo que você tem vivido, aquilo que está acontecendo. Eu não sei o que é que você está vivendo, eu não sei o que é que está acontecendo com você. Eu sei que você tem a necessidade de orar. Eu sei que nós temos a necessidade de orar. Se você quiser orar em voz alta, ore. Se você quiser orar aí em espírito, só para você, ore. Fique à vontade, mas fale com Deus antes. Eu quero lhe dar alguns minutos para você falar com o Pai. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra. Essa palavra que vem de encontro às nossas vidas. Essa palavra, Senhor, que vem de encontro à nossa própria situação. Oh, Senhor, só o Senhor para nos falar dessa forma nesta noite. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Senhor, eu entrego a minha vida diante do Senhor. Senhor, eu espero essas tuas causas. Senhor, sabe, Senhor. Nós possamos continuar desta forma, Senhor, conforme o Senhor determinou, conforme o Senhor quer. Senhor, nos desperta, Espírito Santo, nos desperta a orarmos antes, a clamarmos antes, a buscarmos antes, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajude, Deus. Nos ajude, Senhor. Eu te peço, Senhor, nos ajude. Em nome do Salvador Jesus Cristo, Pai. Amém. 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 Eu sei que você tem mais para conversar com Deus. Eu sei que você tem muita coisa para falar com Deus. Eu sei. Eu queria que as mulheres adoradoras subissem aqui. Eu sei que você tem muito mais para falar com Deus. Eu sei que você precisa falar com Deus. Mas você tem mais tempo. Depois da sua casa, o tempo é seu. Não abra mão desse tempo de clamar ao Senhor, de falar com Deus antes das atitudes serem tomadas. Amém?
Enquanto as irmãs vão adorar ao Senhor, aproveite para orar um pouco mais agora de fé. Aproveite. Pastor, mas eu não tenho nada para falar para Deus. Então, agradeça. Agradeça então. Pelo menos agradeça. Enquanto elas adoram ao Senhor, você agradece então. Amém? Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas